Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos iniciar mais uma aula online da disciplina de Gestão da Qualidade Total. Novamente, obrigado pela compreensão. O assunto que nós vamos abordar, né, nessa segunda aula online é um assunto também bastante importante, né, que são os custos da qualidade, né? E da onde que surge isso? Como nós vimos aí nas aulas anteriores, né? Um dos gurus da qualidade, ele era o Deming, né? Que ele era chamado o pai da qualidade. E uma das principais contribuições do Deming, né? Foi conscientizar a alta administração da importância da qualidade. Então, o Deming, ele tinha o famoso conceito da espiral da qualidade, né? Onde o Deming dizia, né, que um produto de qualidade, ele traz menos desperdícios para a empresa. Trazendo menos desperdícios para a empresa consegue ser mais competitiva, consegue vender um produto, né, mais barato para o mercado. Sendo mais competitivo, ela consegue ganhar mais mercado. Ganhando mais mercado, né, a empresa, obviamente, ela consegue obter mais receitas. Obtendo mais receitas, né, a empresa consegue crescer e crescer, ela consegue gerar mais empregos, né? Então, essa é a lógica do Deming, né, que aqui o aspecto da qualidade também favorece o aumento dos negócios da empresa, né? Tanto a nível de receita, como também a nível de rentabilidade, a nível de lucratividade das organizações, né? Mas nem sempre a qualidade ela é vista dessa maneira pela grande maioria dos administradores, né? Então a qualidade ainda ela é encarada como despesa, né? Pela grande maioria das organizações. Então, um outro importante guru da qualidade, né? Que ele se chama Juran, né? Ele entrou com esse conceito de custos da qualidade, né? O Juran, ele era um administrador, né? Então ele tentava convencer a alta direção das empresas, né? Que assim como o Deming, né? Que a qualidade ela gera, obviamente, ela gera benefícios para a empresa, né? Tanto a nível de satisfação de clientes, né? Aumento, né? Da satisfação dos clientes, aumento dos negócios, como também redução de desperdícios, né? E só que o Deming, né? O Deming ele procurava conversar isso, tentando convencê-los a partir da conscientização, né? Já o Duran, já o Juran, de uma maneira mais prática, né? Ele tentava convencer esses administradores na linguagem que esses administradores mais conhecem, né? Então, a linguagem que a alta direção conhece é a linguagem financeira. Então, através da linguagem financeira, através de dados e fatos, né, através de números, né, o Juran ele procurou mostrar, né, que o investimento na qualidade pode trazer também benefícios para a empresa em termos de ter uma maior lucratividade, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela, né, para que a gente comece a discutir, né, esse tema importante que são os custos da qualidade, né? Primeiro conceito importante, né, é que para cada quatro defeitos encontrados, né, pelo controle de qualidade, haverá outro encontrado somente pelo cliente, né? Então isso é importante, né, dizer, né, que é importante, né, que a gente consiga represar os problemas dentro da empresa para que a gente não transfira esses problemas, né, para o meu cliente, para o mercado. Uma outra conceituação, né? O investimento na melhoria da qualidade traz um retorno de 250.000% ao ano, né? Então, essa é uma linguagem que já desperta um determinado interesse, né? Para os administradores de empresas de uma maneira geral. E em grandes indústrias, né? Até US$ 1.000 por operário por ano, né? Então, esses são dados, né? Lá de 1980, que foram coletados pelo Juram. E na indústria brasileira de autopeças, né, a má qualidade, ela representava 12% do faturamento da empresa, né? Então imagine, um mercado altamente competitivo, né? Como o mercado automotivo, 12% do faturamento eram custos da má qualidade. Era tudo aquilo que eu desperdício dentro da minha empresa, né? Podendo, ao invés de fabricar peça ruim, fabricar
peça boa, tá? Então daí que vem a importância da gente mensurar o quanto custa a qualidade, né? Para poder, obviamente, também convencer a organização para investir no lado bom da qualidade, que é o que a gente vai ver em seguida, tá? Então, quando a gente fala os custos da qualidade, né, existe um conceito bastante importante também, né? São todos aqueles custos incorridos para tentar impedir a existência de falhas, para localizar e corrigir as falhas antes do produto ser vendido ao cliente e, finalmente, para corrigir tais falhas após o momento da venda ao cliente consumidor, né? Obviamente, se a gente olhar essa divisão de custos, né, que foi colocado aqui, o custo pior, né, é o custo de corrigir as falhas depois da venda, né? Quando eu tento e o melhor custo, né, melhor investimento que eu faço é aquele custo aonde eu emprego, né, dentro da organização para impedir a existência da falha, né? Então, quando eu trabalho nesse lado preventivo, né, no sentido de evitar que a falha ocorra, obviamente o meu custo ele é menor, né? E aí tem um outro, e que tipo de custos da qualidade nós estamos falando, né? Principalmente aqueles custos escondidos, né? Os custos que estão aparentes, que são os defeitos, os refugos e as falhas, né? São os custos mais aparentes, né? Que são aqueles custos que a gente consegue apurar de uma maneira mais fácil, né? Mas tem outros custos, né? Que impactam também a eficiência da minha organização, né? Então, por exemplo, especificações incompletas, atrasos de fornecimento, reclamações não atendidas, reemissão de documentos, alterações de projeto, excesso de estoque, né? Eu tenho estoque a mais para poder substituir produto quando o produto ele se apresenta com defeito no meu cliente, tá? Estoque obsoleto, horas extras, expedição de produto errado, avarias no produto, devoluções, perda de imagem da empresa, falta de planejamento da organização, gerando estresse e execução de obra a partir de documentos desatualizados, né? Então, esses são alguns tipos de custos escondidos, né? Que dentro dessa filosofia, né, de trabalhar na prevenção, são custos que dentro dos custos da qualidade, são custos que a gente procura encontrar dentro da organização, tá? Então, como medir os custos da qualidade? Normalmente as organizações medem o desempenho, né, geral da empresa através de indicadores financeiros, né? Então é muito comum, por exemplo, as empresas, né, medirem se elas estão performando bem ou não através do volume de receitas, né? Normalmente o volume de receitas de vendas, né? E a taxa de lucratividade, né? Que é tudo aquilo que eu gasto, né? Para gerar receita contra a receita em si, né? Então ele me traz o quanto que sobra de dinheiro no bolso do acionista. Então é conveniente, né, que os custos da qualidade eles sejam determinados e transformados também em valores monetários, né, tá? Então normalmente os custos, né, ele é calculado em cima do percentual de vendas da empresa, né? E por que que é importante, né, ter esses custos, né? A comunicação é facilitada ao utilizar uma linguagem que todos entendem, né? Que é a linguagem do dinheiro. Aquilo que eu falei para vocês, que foi a grande contribuição lá do Juran, né? É estabelecer um meio de comunicação que o empresariado ele tem uma maior percepção. A tradução das falhas da minha organização em termos de qualidade em valores financeiros acaba chocando mais a organização do que simplesmente eu falar de uma determinada taxa de refúgio, uma determinada taxa de devolução. Se eu converter isso em valores financeiros, eu tenho um maior impacto na organização. Associa-se a qualidade, né, ou a sua falta da qualidade, aos resultados operacionais da empresa. Como, por exemplo, nós falamos agora, né, que 12% do faturamento de uma empresa de autopeças, em média, aqui no Brasil, né, eles são afetados pelos custos da má qualidade, né? E, obviamente, através da apuração desses dados, né, estimula a obtenção de melhorias dentro da empresa, né? Então, o empresariado, né, sabendo desse número, ele vai querer, obviamente, gerar ações para reduzir
esses desperdícios, né? Então, os custos da qualidade, né, são impostos ou taxas sobre a boa qualidade, né? Custos aceitáveis da qualidade, aqueles que a empresa planeja gastar, né? Normalmente, né, uma empresa sadia, ela tem esses custos da qualidade beirando em torno de 3 a 4% das receitas, tá? Não é como aquele exemplo, né, que eu dei do custo médio das autopeças, né, que está em torno de 12% das receitas, né? E o custo da não qualidade já é o contrário, é aquele custo da qualidade não aceitável, né? Mas vocês devem estar pensando, o que que é custo da qualidade aceitável e o custo da qualidade não aceitável, tá? Vou dar um exemplo, mas daqui a pouco a gente aprofunda melhor, né? Então, quando eu invisto em treinamento, né, para que os meus operários, né, para que os funcionários da minha empresa sejam mais capacitados, né, e sendo mais capacitados, né, eles possam produzir menos produtos com defeito, né, esse é um custo aceitável, né? Então, eu estou investindo para melhorar na capacitação dos meus funcionários. E o que é custo da qualidade não aceitável? É, por exemplo, peça defeituosa, né? Então, fabriquei uma peça defeituosa, então gastei mão de obra, gastei material, gastei tempo de máquina, né? Sendo que todo esse custo poderia ser revertido em peça boa, tá? Então, ou seja, então hoje, né, esse custo da não qualidade, né, ele beira de 20 a 25% das receitas da empresa. É bastante. Se a gente for pensar 25%, é um quarto, né, de todo o faturamento da empresa acaba sendo desperdício, né, tá? Então, por isso que é importante, né, combater esses custos da má qualidade, tá? Quais são as categorias dos custos da qualidade, né? Primeiro são aqueles custos, né? Que nós falamos que são os custos aceitáveis, né? Então, quais são os custos aceitáveis? São aqueles custos que nós chamamos voluntários, né? Ou seja, é aqueles custos que eu quero gastar, né? Dentro da minha organização, né? Para favorecer a qualidade, né? Então, são todos aqueles custos de prevenção, né? Como o exemplo que eu dei, treinamento, né? Para deixar minha mão de obra mais qualificada, custos de avaliação, né? Quando eu compro equipamentos de controle de qualidade, quando eu contrato inspetores, pessoal para verificar a qualidade do produto, né? Durante a fabricação, né? Ou antes do envio do produto ao cliente, né? Então são todos custos que eu quero ter dentro da minha empresa para garantir a qualidade do produto ou a qualidade do serviço. E, infelizmente, os custos involuntários, né? Ou os custos de falhas, né? Decorrentes de falhas internas, né? Então, refugo, retrabalho, né? Peça defeituosa que eu fabrico no momento da fabricação, né? Ou quando eu detecto antes de enviar para o meu cliente, né? Ou falha externa, né? Quando eu não consegui detectar internamente, né? E o cliente que detectou, né? Aí gera devolução, né? Gera custos de garantia, né? Então, tudo isso são custos involuntários, né? Ou custos de falhas, né? O que são, então, os tais dos custos de prevenção, né? São aqueles custos relacionados com as atividades que se destinam a garantir que os produtos defeituosos e serviços insatisfatórios não sejam produzidos, né? Então, estou trabalhando no antes, na prevenção, né? Para evitar que os problemas aconteçam, tá? Esse é o melhor gasto, né? Que o empresariado deveria perceber, tá? O quanto mais ele gasta, né, para que as taxas de defeitos não ocorram, né, ele vai perceber que isso acaba reduzindo a taxa de falha interna e externa, tá? Então, quais são os principais custos de prevenção, né? Por exemplo, círculos de controle de qualidade, né? Que a gente vai ver aqui durante o curso, né? Que são custos que eu envolvo, né? O pessoal para trabalhar na detecção de defeito, oportunidades de melhoria, né? Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos, treinamento de pessoal, revisão e atualização das instruções, especificações, procedimentos de trabalho, né? Desenvolvimento do plano de controle da qualidade no processo, né? Quais são aqueles pontos que eu tenho que verificar, né? Para que a peça não saia defeituosa, né? Planejamento da qualidade, análise de produto novo, né?
para que esse produto novo ele já nasça com uma robustez capaz de evitar a fabricação de produtos defeituosos, né? Controle de processo, né? Quais são os controles que eu coloco no meu processo, né? Para garantir essa maior robustez, auditorias de qualidade que eu faço, né? Seja no processo, seja no meu produto, né? Para assegurar a continuidade, né, da qualidade na operação, né, e avaliação da qualidade do meu fornecedor, né? Porque muita coisa que eu compro dentro da minha empresa, né, ele tem que vir com qualidade para que eu consiga produzir com qualidade. Então, se eu compro uma matéria-prima defeituosa, muito provavelmente eu vou ter problema interno, né, para fabricar o meu produto e eu vou ter muito desperdício, né? Então, trabalhar na prevenção melhorando a qualidade, né, desse material que entra também é um custo de prevenção, tá? Depois eu tenho os custos de avaliação, né, que são aqueles custos de inspeção, testes de produtos, né, para garantir que os produtos estejam de acordo com as especificações, tá? São os custos incorridos na determinação do grau de conformidade aos requisitos da qualidade, tá? Esse é um custo, né, que teoricamente eu queria ter menos, tá? Existe um conceito, né, que é um conceito do Feigenbaum da qualidade, que é o conceito de zero defeito, né? Que o produto tem que ser feito com qualidade na primeira vez, né? Para que não gere retrabalho, né? Não gere refúgio, e é isso, e para que não precise, né? Ter alguém inspecionando o produto para saber se o produto ele tá bom, né? É o tal do autocontrole, né? Ou seja, é o operário, o trabalhador que está executando aquela atividade naquele produto, ele saber que a responsabilidade da qualidade é dele naquele posto de trabalho. Tudo bem? Tá? Quais são alguns exemplos, né, de custos de avaliação? Inspeção de recebimento do material comprado, né, para assegurar que aquela matéria-prima, aquele componente, né, que eu vou utilizar no meu produto vai estar ok. Inspeção durante o processo, né? Então eu vou ter máquinas fabricando o produto, né, e eu vou ter inspetores passeando, né, ou passando, né, pelas atividades para verificar se está tudo bem, tá? E o conceito nesse caso, né? Quanto antes eu detectar o defeito, menos peça defeituosa eu vou fabricar, né? Avaliação de protótipos, né, no desenvolvimento de produto, né, para avaliar eventuais potenciais falhas, né, durante a fabricação. Inspeções e auditorias nas operações de manufatura, né? Auditoria de qualidade nos produtos acabados, avaliação do estoque, né? Serviços e materiais para inspeção e teste, tá? Então, esses são alguns custos, né, relacionados à avaliação. Novamente, custos de prevenção e custos de avaliação são custos voluntários, né? Ou seja, são custos que a organização quer ter para assegurar a qualidade do produto, tá? Agora a gente vai falar, né, tá, dos custos involuntários, né? Mas primeiro aqui, né, um teste, né, para admissão a um lugar de inspetor de qualidade dentro da empresa, né, tá? Então, por exemplo, vocês vão ter aqui, eu vou contar aqui, vocês vão ter 1 minuto, né, para tentar contar, né, a quantidade de vezes, né, que aparece, tá, que aparece a letra F, tá? Então, vamos contar 1 minutinho aqui para que vocês possam contar os Fs. Tem bastante F, hein? Vamos esperar mais um pouquinho, né, para que vocês possam ter esse tempo, tá? Porque o que eu quero mostrar para vocês, né, que o quanto que é difícil, né, essa atividade de avaliação, né? Por isso que é importante o produto ele nascer bom logo da primeira vez, tá? E aí, obviamente, uns, né, vão falar, né, que eu encontrei 25 Fs, outros vão falar 29, né, tá? Então eu vou ter diferentes números, né? Isso por quê? Porque tem uma essência, né? Que nós falamos que inspeção não faz qualidade.
tá? Então, cada um de vocês que contaram, né, os números de Fs, né, é um inspetor, tá? E como cada um encontrou um número diferente, significa que nem sempre, né, eu vou conseguir encontrar todos os defeitos, né? Então, vamos imaginar que cada F fosse uma peça defeituosa, tá? Teve pessoas que encontraram 25 peças defeituosas, teve pessoas que encontraram 22, teve pessoas que encontraram 26, tá? E teve algumas pessoas que encontraram, né, todas as peças defeituosas que eram 36, tá? Então, novamente, inspeção não faz qualidade, tá? Então é por isso que, né, nós queremos trabalhar na prevenção e não na avaliação, tá? Então, e agora, né, os custos que nós chamamos de custos involuntários, né? Ou seja, aqueles custos que eu não quero ter, eu não quero produzir peça defeituosa, né? Ou eu não quero produzir peça que precise novamente ser retrabalhada para ela ficar boa, né? Então, custos e falhas internas, primeiro, né? São os custos incorridos para corrigir a produção defeituosa antes que ela chegue ao cliente, né? E é por isso que ela chama interna, né? É tudo aquilo que eu consigo detectar, né, dentro da minha empresa antes de chegar no meu cliente, tá? É melhor do que a falha externa, né, mas é ruim ainda mesmo assim, tá? Então, alguns exemplos de falha interna. Retrabalho, né, peça que é fabricada, né? Depois eu vejo que está com problema e tem que voltar a ser fabricada novamente. Sucata em material refugado durante a fabricação. Reclassificação, né? Então, produzir uma determinada quantidade de peças e lá tem peça boa e peça ruim. Essa atividade de separar peça boa e peça ruim é a tal da reclassificação. Atraso na produção e entrega, paralisação causada por defeito, custos resultantes da existência de estoques suplementares para suprir as peças potencialmente defeituosas, né? Que é o que eu falei lá de ter estoque a mais, né? E venda das unidades defeituosas a um preço mais baixo, tá? Tem muita empresa que os produtos defeituosos, né? Eles colocam como peça de segunda linha, né? E na realidade aí vende a um terço do preço do produto, né? Tá? Isso é para reduzir o custo da falha, né? Mas na realidade, ao invés de vender o produto por 100, eu vendo por 30, tá? Obviamente recuperei uma parte da minha perda, né? Tá? Mas o ideal era que eu conseguisse vender por 100 como se fosse uma peça boa, né? Tá? Depois, custos de falhas externas, né? Agora é o pior que tem, que são aqueles custos associados às falhas e os defeitos depois que a peça já foi entregue no meu cliente, tá? É a pior das condições que a gente vê, tá? Alguns exemplos aí, custo de material devolvido, né? Mandei o produto pro meu cliente, o cliente detectou que o produto estava defeituoso e devolveu para minha empresa, tá? Concessões, tá? Ou seja, é o cliente, por exemplo, querer um determinado nível de desconto porque ele comprou um produto defeituoso, né? Cancelamento de venda, ele fala, olha, não quero mais comprar produto, esse produto, né? Depois, vendas perdidas, né? É o cliente dizer, olha, eu não quero comprar esse produto e não quero mais comprar produto de você, tá? Depois, reposição para manter a imagem, né? Isso aí muito, né? Tem a questão associada com o custo de recall, né? Eu faço recall, que é para pegar todo o produto defeituoso que foi enviado no mercado, né? Para que eu garanta, né? Ou mantenha um pouco da imagem da minha empresa. Custo com garantia, né? Todas essas peças que eu vendi no mercado e eu tive que trazer de volta, né? E tive que jogar fora, são custos de garantia da qualidade, né? São custos de assistência técnica que eu tenho. E o pior dos custos, que é o custo recall, né? Imagina, eu vendi 1 milhão de produtos no mercado, né? No Brasil inteiro. Detectei problema, né? Eu vou ter que retirar todos esses produtos do mercado, tá? Então aí tem um custo muito grande, né? Não só do custo do produto retornado, né? Como também todos esses custos logísticos, né? De retirar o material no ponto de venda, né? Tá? Então isso são tudo custos de falhas externas, tá? Aqui é mais, né? Uma curva, né? Que a gente percebe que, né? O custo de obtenção da qualidade, na realidade, ele é uma somatória, né? Dos custos das falhas e os custos de prevenção, tá?
E a gente percebe que o custo, a zona ótima, né, é quando eu tenho mais essa zona pronunciada, né, onde o meu custo está mais direcionado aos custos de prevenção, tá bom? Tá? Aqui, novamente, né, é uma composição do que deveria ser, né, os custos da qualidade equilibrados, né? Eu deveria gastar muito mais em prevenção, né, do que em falha externa, tá? Então, na realidade, o meu custo de prevenção deveria ser um determinado tamanho, né? Depois a avaliação e o custo de falha ser um custo pequenininho, tá? Né? Então, a experiência acumulada, né? Ele vai no sentido de afirmar, né, que quanto mais eu invisto na prevenção, mais eu consigo reduzir tanto os custos de avaliação, né, como também os meus custos de falha, seja ela interna ou seja ela externa, tá? Né? E quais são os custos mais elevados, né? É quando o cliente ele encontra defeitos no produto, né? Ou no serviço entregue, né? Quando o produtor ou fornecedor encontra o defeito internamente, aí eu tenho um custo menor, né? Do que o custo de falha externa, tá? Então, na realidade, a gente deveria estruturar de forma a prevenir os defeitos e a promover essa tal da melhoria contínua da qualidade, tá? Aqui tem um gráfico importante, né, que é a regra dos 10, tá? Aqui, hipoteticamente, né, se um defeito ele for detectado, né, lá no meu fornecedor, né, eu tenho um custo de 0,003 por peça defeituosa, tá? Se eu não conseguir detectar no meu fornecedor, né, e esse fornecedor ele mandou peça defeituosa para mim, né, cada peça defeituosa já custa 0,03, tá? Se eu não conseguir detectar no meu recebimento, né, e essa peça foi para fabricação, ela já custa 0,3, tá? Se eu fabrico o meu produto, né, só que eu consigo detectar na etapa de teste, cada peça defeituosa custou R$ 3, tá? Quando passa pelos testes durante a fabricação, né? E lá no final, antes de enviar a peça para o cliente, né? Eu consigo detectar cada peça defeituosa, ela custava R$ 30 para minha empresa, tá? E na pior das situações, né? Quando eu enviei a peça para o cliente, né? E o meu cliente percebeu percebeu o defeito, cada peça defeituosa custa R$ 300, tá? Então aqui fica muito claro, né? Que quanto mais cedo eu detectar o defeito, mais barato é, né? O custo de cada peça defeituosa. Tudo bem? Tá? Então aqui é a regra dos 10, né? Tá? Que prova que o que eu preciso evitar são os custos quando eles aparecem aqui, tá? Então por isso que faz sentido, né? Eu investir nos custos de avaliação, né? Que está aqui no meio, e os custos de prevenção, né? Que é evitar que toda essa cadeia de defeitos ela ocorra, tá? Né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, tá? Aqui eu tenho uma planilha, né, com vários custos dentro da minha empresa, ó. Custos de energia, custos de matéria-prima, custos de materiais subsidiários, né? Conservação preventiva, reparação, receitas, salários e encargos do pessoal, né, tá? Aqui eu tenho as receitas totais da empresa, né, tá? E aqui o que eu quero identificar quais são os custos de prevenção, avaliação, falha interna, falha externa e o total, né? Como, por exemplo, né, tá? Antes da gente mostrar a resolução, né, vamos discutir aqui, por exemplo, ó, custo de manutenção preventiva, tá? Ou seja, eu fazer manutenção preventiva no meu equipamento, né? De forma que o meu equipamento ele se mantenha sempre bom para produzir peça boa. Esse é naturalmente um custo de prevenção, tá? Então aqui R$ 100 aqui, eu já coloco aqui nos custos de prevenção, tá? Agora vamos dar um outro exemplo, ó. Custo de reparação, tá? Ou seja, eu detectei o produto defeituoso dentro da minha empresa, né? E mandei para ele ser retrabalhado, né? Então esse aqui é o custo de falha interna, tá? Vamos ver que mais aqui, ó, tá?
custo de controle de operação, tá? Ou seja, eu colocar verificação na etapa do meu processo para garantir que a peça está sendo produzida de qualidade. Isso é um custo de avaliação, tá? E o custo de reclamação, né, de cliente é, por exemplo, um custo de falha externa. Tudo bem? Tá? E aqui nesse outro slide, né? Então aqui a gente tem, né? Por exemplo, energia elétrica não é custo da qualidade. É custo de operação, né? Mas não é custo de qualidade. Custo para compra de matéria-prima? Também não, porque eu sempre tenho que comprar matéria-prima para poder produzir. Então também não é um custo da qualidade. Quais são os custos da qualidade? Ó? Manutenção preventiva, que é um custo de prevenção, né? Retrabalho é um custo de falha interna, tá? Formação de pessoal, né? Treinamento é um custo de prevenção, né? Controle de operação, né? Eu ter lá inspetores de qualidade controlando etapas do meu processo é um custo de avaliação, né? Inutilizados, né? Sucata, né? Produzir um produto defeituoso tem que jogar fora. Falha interna, tá? E reclamações, quando ele chega a campo, né? É falha externa, tá? Então, se eu somar 100 de prevenção com 2.500 de prevenção, isso vai me dar 2.600 de prevenção. Custo de avaliação, né? 1.000, né? Custo de falha interna, né? 3.500 mais 500, 4.000. E falha externa, 2.500, tá? Se eu somar todos os custos, eu vou chegar a 10.100, tá? 3.600, né? Relacionados aos custos voluntários, né? Que eu quero ter dentro da minha empresa. E 6.500 relacionados aos custos involuntários, né? Aqueles que eu não gostaria de ter, tá? Se eu olhar esses números, né, eu fico um pouco impressionado, né? Isso por quê? Porque eu tenho um desequilíbrio muito grande nos custos da qualidade, né? Isso por quê? Porque os meus custos de falha, ele é muito maior do que os meus custos de prevenção e avaliação, né? Ou os meus custos involuntários, né? É aquilo que eu não consigo, né? Controlar, né? Ele é muito maior do que os meus custos voluntários, tá? Então, ou seja, o que que eu deveria fazer aqui? Eu deveria investir mais na prevenção, investir mais na avaliação para diminuir esses custos de falha interna e externa, tá? Aqui, né, um outro exemplo, né? Então, tendo em conta os elevados custos com peça defeituosa, né, com refúgio, a direção da empresa decidiu atuar em duas frentes, né? Tendo passado a efetuar-se a qualificação de fornecedores de matéria-prima, tá? E desenvolvido ações de treinamento de pessoal nas áreas de operação e controle, no valor de 4.000, né? Tá? Agora, identifique e quantifique os custos da qualidade dos mesmos tipos, né? Então a empresa olhou esses custos anteriores aqui, tá? E ele falou: vamos investir mais em formação de pessoal, né? Vamos investir mais nos controles de processo e vamos ver o que que acontece nas falhas internas e externas, tá? Então aqui é um exemplo, né? Então a empresa, né? Ela investiu na qualificação de fornecedores, tá? Investiu R$ 500 aqui na qualificação de fornecedores, né? Continua investindo em manutenção preventiva e aumentou aquele custo que era R$ 1.000, né? Aumentou para R$ 4.000 custos de treinamento do pessoal para que o pessoal fique mais qualificado, tá? Aí olha o efeito disso aqui, ó, tá? Os custos de avaliação, né? Os custos voluntários, né? Que eles eram 3.600, ó, tá? Eles subiram para 5.750. Por outro lado, ó, os custos de falha interna e externa, que eram 6.500, né? Automaticamente eles diminuíram para 2.250, tá? Então aqui, só que percebam o seguinte, né, tá? Eu aumentei nos custos, os custos de prevenção e avaliação, né? Aí automaticamente diminuiu os custos de falha interna, tá? E os custos totais da qualidade também diminuiu, ó, tá? Aqui nesse cenário 8.000, mas ele era 10.100, ó.
tá? De uma maneira desequilibrada, tá? Então eu passei a investir no lado bom do custo da qualidade, tá? Trabalhando mais na prevenção e trabalhando mais na avaliação, tá? E então olha esse quadro aqui, ó, tá? Os custos de prevenção, né? Eles subiram de 2.600 para 4.750, tá? Os custos voluntários subiram de 3.600 a 5.750, né? Sendo que os custos de falhas caíram, né? De 6.500 para 2.250. Então, significa que vale a pena investir na prevenção e na avaliação, que automaticamente o custo total da qualidade também diminui, ó, tá? Então, investir na parte boa, né, dos meus custos da qualidade, diminuindo a falha externa e diminuindo o custo total da qualidade da minha operação, tá? Deu para entender? Tá? Aqui um outro exemplo, ó. Uma empresa de prestação de serviços de jardinagem, tá? Então aqui eu tenho, né? São alguns exercícios para a gente poder aí praticar, tá bom? Tá? E aqui a gente vai também em sala de aula, né? Eu vou voltar, né? E fazer esses cálculos aqui para vocês, tá? Para que a gente possa, né? Entender, né? Bem esse conceito aí de custo da qualidade, tá? Finalmente, né? Para terminar a aula de hoje, né? Fluxograma clássico de resolução de problemas, tá? Então a primeira pergunta, né? A desgraça da coisa funciona, tá? Se eu falo sim, então não mexe. Então, se o negócio está funcionando bem, não vou mexer, tá? Se o negócio, tá, né? Então, se está funcionando bem, então não tenho problema nenhum dentro da minha empresa, tá? Se o negócio não está funcionando bem, a primeira pergunta é: você mexeu com ela? Tá? Se você mexeu com ela, a pergunta é: vai estourar na tua mão? Tá? Se não vai estourar na tua mão, você finge que não viu nada, então não tem problema nenhum. Se vai estourar na tua mão, né? Você é um idiota, tá? Aí tem uma outra pergunta: alguém sabe, né? Que a responsabilidade é tua? Tá? Se ninguém sabe, esconde, então não tem problema nenhum, tá? Se alguém sabe, então você tá lascado, tá? Aí a pergunta é: você pode culpar outra pessoa? Se você pode culpar outra pessoa, então não tem problema nenhum, tá? Se você não pode culpar, aí sim você tá com problema, tá? Então, qual que é a mensagem final aí, né, que eu quero passar para vocês, né? Normalmente as empresas procuram encontrar culpados ao invés de buscar soluções, tá? E é por isso que é a importância, né, tá, da gente trabalhar, né, com esses aspectos de qualidade dentro das nossas organizações, tá? Então, novamente, pessoal, agradeço imensamente, né, a colaboração, a compreensão de todos, né? Tá? Nos vemos, né? Lá nas aulas da Faculdade Flamingo, né? Para aprofundar esses conhecimentos, fazer exercícios práticos, né? Para que vocês possam efetivamente incorporar tudo isso que nós falamos, né, no dia a dia, né, do trabalho de vocês, fazendo com que as empresas de vocês sejam mais eficientes, sejam mais lucrativas, né, e como a própria espiral da qualidade do Deming, né? Se a empresa ela tem menos problemas de qualidade, ela consegue ser mais competitiva, né? Porque ela vai ter menos desperdícios dentro da empresa. Sendo mais competitiva, ela consegue oferecer produtos a valores mais baixos no mercado, tá? Obtendo maiores clientes. Obtendo maiores clientes, a empresa vai obter mais receita, vai obter mais venda. A partir do momento que ela obtém mais venda e mais receita, ela consegue crescer. E através do crescimento, ela consegue manter os nossos empregos e ela consegue também empregar mais pessoas. Então, o ciclo da qualidade do Deming, ele garante que, né, fazendo produto de qualidade, eu consigo fazer com que a minha empresa ela se torne uma empresa melhor, tá?
Então, novamente, pessoal, muito obrigado, né? E nos vemos aí lá na Faculdade Flamingo, né? Em mais, na continuidade, né? Dessa nossa disciplina, tá? Até logo e nos vemos em breve.